Boa noite, sejamos todos muito bem-vindos ao Espaço de Jesus. Quem que poderia fazer a nossa prece de abertura, por favor? Mestre querido, queridos amigos espirituais, agradecemos a oportunidade do encontro dessa noite, dando as boas-vindas a todos os irmãos encarnados e desencarnados, pedindo as tuas bênçãos, mestre e amigo querido, que possamos elevar os nossos pensamentos para aproveitar esses ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida da semana passada? Então vamos continuar. Só que estamos voltando ao parágrafo que começa assim. As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou, depois de múltiplas provas, com maus resultados ou sem nenhum resultado, já então aquilo vira eventualmente uma expiação. Semelhante ao que sucede na área civil, o delinquente primário tem crédito que lhe suaviza a pena. E mesmo antes, os gravamenes pesados logra certa liberdade de movimento sem a ter totalmente cerceada. O reincidente é convidado a multa e prisão domiciliar. Conforme o caso, no entanto, aquele que não se corrige é conduzido ao regime carcerário, à expiação. E, diante de leis mais bárbaras, a morte infamante. Guardadas as proporções. Nos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido a novas provações. Vou colocar isso aqui de um jeito. Enquanto que, na última hipótese, a expiação rigorosa. Porque o amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justas do que as dos homens, seja qual for o crime, elas objetivam reeducar e conquistar o rebelde, não o matando, isto é, não o extinguindo. Jamais intentam vingar-se do alucinado, antes buscam recuperá-lo, porque todos são passíveis de reabilitação. Então, a lei é de amor, mas nem Deus interfere com o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Então, porque a nossa liberdade de escolha é um direito adquirido, inalienável, quando nós não apreendemos com experiências mais leves, nós mesmos nos posicionamos numa situação de termos que passar por uma expiação. Então, assim como o nosso Emmanuel diz que os espíritos que nos prejudicam são os nossos convidados, as expiações pelas quais precisamos passar são presentes que nós fazemos a nós mesmos. Dizemos isto porque normalmente ouvimos que quando alguém está passando por uma expiação, isso é material para que outras pessoas cheguem à conclusão apressada de que Deus não existe. Porque como é que pode estar acontecendo isso na vida do meu ser querido, na vida dele que é uma boa pessoa?
da vida dela, que é uma boa amiga, mas isso aqui é uma lei inalterável. As expiações são a cirurgia corretora, o remédio amargo para um mal que se agravou. Como se agravou esse mal? Porque a criatura foge psicologicamente do autoconhecimento, foge espiritualmente da autocorreção e ignora ou não leva a sério as provações que fazem parte do nosso processo evolutivo. Quando já esgotamos todas essas instâncias, não deixamos a Deus qualquer outra alternativa que não seja a de ter que subir o preço do poker, vamos dizer assim, elevar o preço do poker, e aí já estamos no terreno da expiação. Então, todo mundo entendeu? Faz sentido? Perguntas, comentários, dissensões? Ok. Então, o encarceramento nas paresias. Paresias são paralisias, limitações orgânicas e mentais. Ah, deve ser outra coisa, porque aqui fala as paralisias. Eu vou ver isso aí. As patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucuras, de cânceres, de enfermidades degenerativas, se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente que, no educandário das provas, mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Por que a rebeldia é um dos nossos piores inimigos? Porque nos sugere uma inverdade, e é que a vida não é justa conosco. Outras pessoas receberam tudo, nós recebemos nada. E às vezes o pouco que nós recebemos nem prestava para grande coisa, ok? Então nós nos rebelamos, como se fosse uma injustiça. Só que não existem as injustiças. Se tivéssemos um pingo de humildade, deveríamos aceitar que o nosso presente é o resultado do nosso passado. E será que o nosso passado foi tão terrível assim? Olha, pode ser. Mas existe também uma outra possibilidade. Perfeito. A Geo nos esclarece aqui que parecia em limitação parcial do movimento. Então, seria uma paralisia parcial, né, Geo? Enquanto que as paralisias seriam, talvez, involucrariam partes maiores do corpo, ou às vezes totais, nos casos do quadriplégicos, dos que estão em coma, e por lá vai. Mas muitas vezes, o grande peso do nosso passado é que nós acumulamos situações que nós não resolvemos porque nos evadimos pelas fugas psicológicas. As fugas psicológicas são evasões, evasões das responsabilidades. Algumas já sabemos que são muito tóxicas, o álcool, as drogas, o sexo desregrado, a pornografia. Mas existem muitas outras que nem por parecerem muito melhores e desejáveis, em comparação com as que acabamos de mencionar, são por isso menos perigosas e menos problemáticas para o nosso presente, para o nosso futuro e para o nosso bem-estar físico e espiritual, que são as fugas nas distrações. E parecem tão parte natural da vida. Talvez para quem ainda não entendeu quem é, de onde veio e para onde vai. Mas quem já entendeu, quem já tomou contato com essas informações, esse tipo de vida adolescente, digamos assim, já passa a ser praticamente que um grande prejuízo que essa pessoa está fazendo para ela própria.
Por quê? Porque, por exemplo, eu posso me evadir de muitas maneiras que a nossa sociedade considera como coisas muito válidas. Por exemplo, um cuidado excessivo da aparência. hum, Trabalho, cuido da família, crio os filhos, cuido da casa. Então, somando todas essas coisas, não me deixam com muito tempo livre. O que eu faço com o meu tempo livre? Vou me ocupar da minha aparência. O que eu faço com o meu tempo livre? Passo viajando. O que eu faço com o meu tempo livre? Vou nos esportes. Sou membro desse clube, daquele grupo, de um reading club, disso e de aquilo. Ok, nada disso é ilegal. A lei humana não vai me jogar numa cadeia por eu fazer essas coisas. Ou passo o tempo tinkering com o meu carro, ou redecorando a minha casa, ou caprichando com isso, com aquilo. Então, a pergunta é, embora nada disso é um problema em si mesmo, mas num contexto de falta de tempo vira um problema, porque é o único que eu tenho sobrando para eu poder fazer um pouco de silêncio, a fim de me conhecer, a fim de relacionar os aspectos que, através da minha autoobservação, eu estou identificando como coisas que precisam ser melhoradas, como características que devem ser eliminadas. O trabalho que vai, primeiro que é um trabalho emocional e psicologicamente muito difícil. Porque nós somos naturalmente adversos a, a fazermos a introspecção. Por quê? Porque se hoje já estamos melhor do que nunca estivemos antes, mas nem hoje nós nos damos uma nota muito alta, imagina aquele receio que todos nós não teremos de olhar para dentro e nos deparar com uma realidade que vai antagonizar minimamente, grandemente, o ego, a nossa persona, a essa personagem que nós criamos para impressionar os outros, com a finalidade de sobreviver. Mas que acaba que não tem nada a ver com a nossa realidade interna. E um trabalho pesado. E a maioria de nós se evade desse trabalho ingrato, difícil, nas distrações, nos entretenimentos. Vamos hiking, vamos correr, vamos no eh, yoga. De novo, todas coisas que não há problema, mas no contexto viram um problema, porque nós não temos mais tempo para nada. Então, os que fomos educados no contexto da imortalidade, precisamos revisitar o emprego do nosso tempo. É lógico que, com o passo dos anos, as dores chegam, as limitações também, a falta de energia. Ah, mas eu preciso cuidar disto, e eu preciso cuidar de aquilo, e eu preciso cuidar de aquilo outro. Tudo muito válido, mas se nós fizermos uma lista de prioridades, nada é mais importante do que cuidar dos interesses espirituais que sempre devem prevalecer acima de todos os interesses e considerações humanas. Então, essa lista deveria estar encabeçada pela por cuidar da minha alma, de fazer aquele trabalho de autoconhecimento para eu começar a relacionar situações críticas ou problemáticas que eu preciso implementar uma pequena estratégia para começar a resolver. E muitas vezes não é nem tão difícil assim resolver. Mas sem o foco não vai acontecer. Então, nós precisamos colocar esse foco aí. Quando eu olho para mim, eu digo, poxa vida, minha querida, você poderia estar bastante melhor, né? Um sapatinho um pouco mais, uma roupinha um pouco mais, o carrinho mais limpinho, o cabelinho, não sei das quantas. Sim, sim, não tem discussão. Mas para eu fazer isso,
eu vou ter que retirar do pouco que a minha idade eu tenho para colocar no meu trabalho interno. Então, sinto muito. Poderia ser muito melhor? Poderia, mas não vai melhorar nem um pouco, porque eu não vou investir o pouco que eu tenho para investir nisso. Porque os meus interesses eternos vão estar comigo eternamente. Então, eu estou aqui querendo construir para a eternidade. Claro que o aqui e agora não vai ser perfeito. A casa poderia estar mais limpa, mais organizada. Já falamos, mas tudo acaba se traduzindo em tempo e em unidade de energia. E os dois são recursos limitados. Então, de novo, nessa lista de prioridades, o Espiritismo nos aconselha que o primeiro item na lista deve ser cuidar da nossa própria alma. Essa que existe sempre, existe hoje e existirá amanhã, depois do corpo físico. E se nós pudermos agora mesmo iniciar um transe mediúnico ou começar com uma comunicação mediúnica e entrevistar um desencarnado amigo, se nós pudermos falar, por exemplo, com o Adalto, com o Carlinhos, com a facilidade que a gente pega o celular e chama e conversa, e a gente fizesse perguntas tais como: Poxa vida, o que você faria diferente? Olha, estou falando de espíritos bons e lúcidos, né? Porque de espíritos problemáticos e fazer uma. A gente não pode esperar muita clareza, mas deles, por exemplo, né? Ou do nosso Chico. O que bom, talvez Chico não é um bom exemplo, porque ele foi basicamente um santo. Mas pessoas assim, boas, amorosas, responsáveis, pais de família, companheiros fantásticos, amigos fiéis, irmãos espíritas amorosos. Como você teria readministrado o seu tempo? Eu garanto que eles diriam: olha, eu teria investido mais pesado no cuidado da minha alma, porque eu estou numa situação muito boa, mas poderia estar melhor. Porque essa é a abordagem lógica. Então, eles estão querendo que nós falemos destas coisas. Porque é isso que eles estão escutando também do lado de lá. Porque a única coisa que nos separa deles é a cortina da dimensão vibratória, não tem qualquer outra coisa. Ok? A morte é uma mudança de endereço, não passa disso. Então, o autoconhecimento requer do quê? Para se dar bem e evitar passar bem pelas provas, porque estamos equipados com recursos sólidos, e evitar expiações, que podem ser evitadas, yes, mas a gente tem que focar. Então, primeiro focamos, nos observamos, fazemos um relatório por escrito de memória, e não são as minhas palavras, são da Joana de Ângeles, das nossas áreas que merecem ser, precisam ser melhoradas, e começamos a trabalhar nisso. Isso é uma vida bem vivida, em termos de eternidade, independentemente do nível social, educacional, econômico, independentemente de tudo isso. Todo mundo reencarnou para se conhecer, identificar com a finalidade de corrigir. Então, isso não só se pode fazer, porque eles não vão nos mandar a fazer um trabalho numa circunstância onde não é possível fazê-lo, porque Deus Pai não é incongruente. Foi isso, e não somente que é possível, senão que é o mais recomendável. Quem não está fazendo isso, pelo amor de Deus, começa a fazer, porque senão nós corremos o risco de detonar a presente encarnação. E detonar uma encarnação depois que nós fomos aceitos para recebermos as informações espíritas, vira um problema, ok? Perguntas, comentários, dissensões?
Muito. Cláudia, Sim, eu tenho um comentário que não me lembro agora a fonte, se em algum lugar dos livros dos Espíritos ou uma informação de Emmanuel, não me lembro agora a fonte, talvez Emmanuel, que diz que existem muitas das nossas atitudes que são consideradas ilegais pelos códigos divinos que na Terra não são nem de perto catalogadas como crimes, mas que, segundo os códigos divinos, elas são grandes violações da lei, mas que na claro, Terra, pela sua primitividade, elas não são nem reconhecidas como uma má ação, mas são um- crimes aos olhos de Deus. claro. Um exemplo desses é qual? A pena de morte, o suicídio assistido, o aborto. Hum? É certíssimo, certíssimo. E muitas outras coisas que são muito. Mas no contexto da leitura, parecia que eram coisas assim mais, ainda mais banais. That's what I thought too, yeah, maybe. No contexto da leitura, ele falava como se fossem coisas banais. É claro que essas situações, né, elas são relativamente do planeta, mas ele falava coisas assim que todo mundo faz. Não, ele não disse, não enumerou que coisas eram essas, mas chegou a comentar que não chegava nem de perto a ser reconhecido como crime, mas aos olhos de Deus o era. Exatamente, porque nós temos, como dizia Albert Schweitzer, duas morais na Terra: a moral social e a moral de Deus. A moral social está justificada pelas conveniências societárias, mas nem sempre estão de acordo com a moral de Deus. Então, poderíamos pensar também em termos de moral horizontal e moral vertical. Certíssimo. Então, por isso que a rebeldia, como dizia aqui o nosso texto, né, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais, a rebeldia só demonstra que a pessoa não entendeu que a situação na qual se encontra, embora contrarie os seus gostos e desejos, é a situação que ele criou para si próprio, que ele mesmo tem que resolver. Ninguém está lhe atacando, não existem injustiças, cada um está na situação na qual se colocou e da qual se espera que se eleve para que sua vida melhore, para que os seus problemas sejam resolvidos, para que ele próprio possa pavimentar a estrada que vai lhe afastar da solidão, da adição, do sofrimento, das doenças mentais, dos problemas espirituais, dos problemas das doenças físicas, e por lá vai. Mas o que a pessoa na rebeldia normalmente faz? Se anestesia, caindo nas alucinações propositais. Por quê? Porque ele próprio escolhe o álcool, as drogas. Nós vemos muito isto, por isso estamos falando com muito detalhe. Como se eles estivessem muito justificados quando você escuta as entrevistas com eles, quando estão em condições de poder falar. Não, porque eu fui violentada sexualmente, porque eu fui abandonada, porque os meus padres usavam da heroína. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E que tea, smettela. Parece que estão justificados. Claro, não foi a melhor das escolhas, mas pobrezinho, coitadinho. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque
Se isso fosse uma coisa aleatória, que nós vamos renascer de pais viciados, de pais abandônicos, de matrimônios disfuncionais, isso aí não é a loteria cachorra da vida. Isso é o resultado de uma justiça distributiva impecável, na qual cada um volta às circunstâncias das quais precisa para ressarcir, para reparar os erros cometidos e daí se elevar. Vejamos então, entre esses suicidas premeditados, estamos falando dos rebeldes e dos alucinados, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes. Qualquer um pode cometer um engano, mas contumaz aí já é uma forma de ser. Vamos nos lembrar da definição de pecado do nosso querido Paulo. Pecar não é cometer um erro. Pecar é continuar com um estilo de vida que passa a ser uma forma de ser. Aí que está o problema. Exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos artigos da crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. Cada ser vive com a consciência que é estrutura. Entendamos, please, que a nossa consciência é o prédio, é a casa que a gente habita. De acordo com os seus códigos impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias da libertação. Como assim? O que é isso? O que vai me explicar o que isso significa? De acordo com os seus códigos, ou seja, os códigos de cada qual, que estão aonde? Impressos em profundidade na consciência, ou seja, nos recessos, nas tecelagens da alma, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciadoras de libertação. Quem que vai desentrinchar isso aí? Por que alguns de nós temos ressonância com algumas coisas e não com outras? Tea. Por quê? Pelas matrizes embutidas no perispírito. Se eu desencarnei como fumante, eu vou me encantar com o cigarro. Por quê? Por ressonância. Porque o cigarro hoje vai fazer vibrar o que me fazia vibrar no passado. Mas se alguém oferecer para esse fumante um chocolate, ele vai dizer não, obrigado. Para ele aquilo não faz nada. Mas se ele cheirar fumo de cigarro, aquilo vai ativar a sua ressonância. E não vamos perder o tempo falando de outros exemplos que, na sua essência, serão todos iguais, mas é assim que funciona. É assim a ressonância. Com tudo aquilo que me faz vibrar em forma de despertar o meu interesse, causar uma sensação, me ativar um desejo ou uma punção, é tudo pelo fenômeno da ressonância. Como aquela matriz está vibrando no meu perispírito, porque eu ainda não me autossuperei nesse aspecto, aquilo continua vibrando. Quando o presente se encontra com alguma coisa que também está vibrando na mesma frequência, eu vou sentir o pulo de pó. Eu quero, eu quero, Então, mas por que isso acontece? Porque essa matriz ainda está ativa no meu perispírito, porque eu ainda não fiz o... Um pouquinho, por favor.
Vai lá, Bra. Vai, Bra. Isso. Vai. Perdão. Então, quando aparece a ressonância, o que eu faço? O que eu faço com essa ressonância? Primeiro que eu vou reconhecer. Agora, equipada com os conhecimentos espíritas, eu vou entender isto que estamos falando agora e já temos falado no passado. Eu vou reconhecer nisso não um convite para eu me deliciar, porque aí estou prolongando a minha agonia e a minha dependência, a minha escravatura. Ok? O que é a escravatura? É a perda da autonomia ética. Eu tenho esses valores aqui, mas esse vício aqui eu não consigo controlar. Então, os meus valores vão por um lado, o meu vício vai pelo outro, e eu estou a vida inteira tentando viver, negociando essas propostas que não podem ser negociadas. Então, quando eu sinto esse pulo para A, B ou C, eu identifico nisso material de trabalho. E eu vou criar uma situação para eu poder trabalhar com isso. Quando eu estiver numa situação onde A, B ou C estiver presente, e eu provavelmente vou sentir isso, aquilo, outro, como é que eu vou me preparar para eu manter o controle? Que não é repressão, nem nada disso, que não serve, não vamos perder o tempo com isso, que já todos aqui sabemos. Senão, disciplinar a vontade. Porque a vontade é uma força modeladora que nos permite a autossuperação. Mas como o cavalo tem que estar bem dirigido. Cavalo bem dirigido é um auxiliar e tanto. Cavalo mal dirigido é um desastre em porta. Ok? Cavalo não pode comandar. Cavalo tem que ser comandado. Com carinho, com bons tratos, claro, mas comandar. Cavalo não é para comandar, é para ser comandado. Vontade também. Não é para comandar. Ai, mas me deu uma vontade. E aí? Ah, então eu fiz. Ah, mas... Aí você está dando a comandância ao cavalo. Ah, mas me deu uma vontade. E o que você fez? Olha, eu fiz uma prece. Eu pedi para o meu anjo, espírito guia, para me ajudar a redirigir o pensamento para alguma outra coisa, para que Jesus me retirasse essa obsessão por sentir, por comprar, por fazer, por me deixar controlar. Parênteses. Eu estou lendo um livro que se chama The Big Book de Alcoólatras Anônimos, porque eu encontro muita sabedoria nesse livro. E um dos seus membros fundadores, um tal Bill, que era um stockbroker, ele era assim, um alcoólatra perdido. Perdido. Ele não acreditava em Deus, como o bom povo de Wall Street era agnóstico. E ele teve uma experiência, a primeira vez que ele dirigiu a palavra a um Deus do seu entendimento, como eles dizem, porque eles não impõem para você um Deus dessas, aquelas características. É God of your understanding, é o Deus do teu entendimento. A primeira vez que ele teve coragem para pedir ajuda a esse Deus do seu entendimento, que era um entendimento muitíssimo acanhado, lhe foi retirada a obsessão por consumir álcool. Uma obsessão de anos, que lhe causou a perda de tudo,
a destruição da família. Ele não era espírita, ele não tinha acesso a nada disto. Estamos falando do ano 1900 e alguma coisa, nos albores do 1900. E ele conta, nos capítulos introdutórios do Big Book, a história de um comerciante norte-americano, uma pessoa super hábil nos negócios, com um julgamento muito bom das coisas, das pessoas, muito bem conceituado, muito querido, uma família linda, uma posição invejável, mas na hora de beber álcool, ele não tinha o mais mínimo controle. Ele nem sabia para que ele bebia aquele primeiro trago, e depois daquele primeiro trago, ninguém conseguia parar ele. Ninguém. Como ele era uma pessoa de dinheiro, foi às melhores clínicas que na época existiam nos Estados Unidos, psiquiatria, medicina, médico e antidepressivo, anti-ansiolítico, bom, eu não sei falar em português, mas os remédios assim da psiquiatria, todos. Nada deu certo. Finalmente, ele decidiu se embarcar para a Europa e ir se analisar com um médico europeu, pelo qual ele tinha muito respeito. E quem era esse médico? Carl Gustav Jung. Foi para lá, passou um tempão com Carl Jung, nada. Mas como era muito intelectualizado, e Carl Jung é extremamente intelectual, as abordagens dele são a psicologia, a análise junguiana é profundamente intelectualizada, se encantou com essas propostas e, tendo entendido elas intelectualmente, ele voltou para os Estados Unidos e considerando curado. Falava para as pessoas do método junguiano, uma admiração interminável. Só que começou a beber de novo. Aí, no desespero e na frustração, se embarca de novo para ir a ver de novo a Carl Gustav Jung e lhe perguntar por que não deu certo. Depois de mais um ano, Jung falou, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou muito bom, eu sei. Eu tenho ajudado muitas pessoas, é verdade. Mas eu vou te confessar uma coisa. Alcoólicos que nem você, vocês não têm jeito. Vocês não têm como. Eu nunca, jamais, na minha profissão inteira, tive bons resultados com alcoólatras que nem você. Aí, o homem, meio morto, voltou para os Estados Unidos, porque o grande mestre falou que o povo que nem ele não tinha jeito, que ele só tinha duas opções para ele fazer. Ou pagar pessoal de segurança para estar em volta dele às 24 horas por dia e não lhe permitir beber nada, igual Ulisses amarrado ao poste da embarcação, ou se entregar numa instituição psiquiátrica onde ele passaria o resto dos seus dias sob as chaves até a morte. Claro, são duas propostas bastante desencorajadoras, especialmente quando vem de alguém a quem você admira incrivelmente. Aí ele volta e um companheiro da escola liga para ele e começa a falar de Alcoólicos Anônimos. E ele achou aquilo uma infantilidade, porque depois de ele ter ido aos melhores hospitais e ter ido à Europa, não uma, sino duas vezes, e falado com the likes of Jung, e voltado sem esperança, o que isso pode fazer, começaram a explicar para ele que o que ele precisava era ter uma experiência espiritual. E ele falou, mas como é que eu vou ter uma experiência espiritual? Não é que você aperta um botão e lá está a experiência espiritual. Falaram, não é assim.
você pede ajuda ao Deus do teu entendimento. Isso é uma estupidez, não pode ser. Olha, mas você já tentou de tudo. Já não tem mais ninguém para te ajudar. O suprassumo de tudo mandou você para um manicômio. Então, você não tem nada para perder. Falou a verdade. E aí, ele pediu a Deus que lhe ajudasse, que removesse dele a obsessão pela bebida. E não é que aconteceu? E vocês vão dizer, Claudinha, excuse me, assim. Não sou eu que conto, são eles. Assim. Claro que ele voltou à sua família, aos seus negócios e passou a ser um membro vitalício de Alcoólatras Anônimos, porque parte de você continuar se recuperando é você passar a mensagem para outras pessoas que estão lá no fundo do abismo. Isso serve para quem está no fundo do abismo e para quem está se lembrando através dos ensinamentos de por onde que é. Então, se eles podem ter esses resultados tão supimos, com uma abordagem que de inocente parece até infantil, um Deus que nem dois alcoólatras não podem concordar com a mesma definição de Deus, porque cada um tem a própria. E mesmo assim funciona. Como que o Espiritismo vai estar propondo esse caminho de autocura através e autossuperação, através do autoconhecimento, sendo que nada no planeta hoje, nada com todas as letras maiúsculas, em luzes de neon, nada neste planeta nos proporciona tantas informações a respeito de Deus como o Espiritismo. Qual é a nossa excusa para ainda estarmos escravizados às nossas ressonâncias? Francamente, não temos. O que é muito bom, porque significa que estamos equipados, e é muito ruim, porque significa que não temos qualquer justificativa para não fazer o que reencarnamos para fazer. Ok? Perguntas, comentários, dissensões? Vamos repetir então isso aí. De acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras, eu colocaria aí a palavrinha potenciais, ou propiciatórias de libertação, potencialmente, se a pessoa o quiser. Se não, continua arrastando as algemas até não aguentar mais. Em nome do amor, casos de aparentes expiações. Seres mutilados, surdos, mudos, cegos e paralisados, hanseníanos e aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Por quê? Porque são seres amorosos, que estão querendo passar por isso para pagar de uma certa maneira, portanto, que consideram ter recebido, entre eles, Francisco de Assis. Ele não tinha que passar por todas as pragas que ele passou, mas ele se voluntarizou para lecionar o sofrimento sem perder a alegria de viver e o sentido de propósito. Porque entre nós é muito comum pensarmos que se eu estou sofrendo, a vida não presta, Deus não existe e tudo isto não serve para nada. Que a vida é uma máquina de triturar. Mas como podemos ver, está longe disso. Precisamos de um pingo de entendimento e de boa vontade. E a coisa se resolve. Jesus, que nunca agiu incorretamente, é o exemplo máximo.
Logo após, Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a dor para ascender mais, não expurgava débitos, antes demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Helen Keller, Steinmetz e muitos outros heróis de ontem, como o de hoje, são lições vivas do amor em forma de abnegação, convidando à felicidade e ao bem. As expiações podem ser atenuadas, não, porém, sanadas, ou seja, removidas. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Ficou claro isto? Isto é importante. Quem que entendeu isso e vai explicar para mim? As provas promovem. Vamos ler de novo? Enquanto as provas constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. As provações promovem. Eu acho que com as provações a gente anda para frente, porque a gente está reparando coisas que fez. Agora, a expiação, ela vai nos botar meio que no início da viagem, entendeu? Erramos, vamos voltar para o zero e começar tudo de novo. Não tem uma melhora, tem uma volta para a origem. Falei besteira? Exatamente, exatamente. Ou seja, não progrediu, simplesmente restituiu o equilíbrio que perdeu. Isso. É um expurgo, né? É um expurgo. Correto. Corretíssimamente. Transitam ainda na Terra portadores de expiações que não trazem aparência exterior. São os seres que estertoram em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os estiolam, afligindo-os sem cessar. Podem apresentar aparência agradável e conquistar simpatia, sem que se liberem dos estados interiores mortificantes. A consciência não perdoa. Não perdoa, no livro está em itálico. No que concerne a deixar no olvido o crime perpetrado. O seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator. Só assim conseguimos reestruturar a nossa paz, através da reparação. Nos reabilitamos através de reparar. As origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Ao lado das origens kármicas do sofrimento, ou seja, por motivos passados, surgem as causas atuais, quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo que o incita à escolha do melhor para si, em detrimento do seu próximo. E tem uma definição de mal que eu queria lembrar vocês, porque me parece que já falamos no passado, mas vale a pena repetir. O mal é quando eu troco o bem comum
pelo bem pessoal. Dá para pensar. Essa atitude se revela em detrimento do seu próximo. Perdão, eu fiz aqui uma confusão. Em forma de A escolha do emoções, melhor. essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras. Isso. Obrigada, minha querida. Que o aturgem na área das aspirações e se condensam em forma de aflição. As emoções perturbadoras galvanizam o homem contemporâneo, mais do que o de ontem, em razão dos conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológicos e outros. Os impulsos e lutas que induzem o indivíduo à perda da individualidade, escravizando aos padrões de conveniência vigente, são relevantes como desencadeadores de sofrimento. Também a perda do senso de humor torna a criatura carrancuda e artificial, gerando emoções perturbadoras. A ausência da liberdade pelas constrições de toda a ordem igualmente proporciona sofrimento. Esses fenômenos psicológicos no campo do comportamento propiciam emoções afligentes tais como o desejo, o ofuscamento, o ódio, a frustração, porque não sabe distinguir entre o essencial e o supérfluo, o que convém e aquilo que não é lícito conseguir. O homem extrapola nas aspirações e atormenta-se pelo desejo mal conduzido, ambicionando além das possibilidades e transferindo-se de uma para outra forma de amargura. O desejo é um corcel desenfreado que produz danos e termina por ferir-se na sua correria insana. E essa frase agora que a Geo sempre gosta de nos lembrar. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Não se trata de uma atitude conformista, sem a ambição racional de progredir, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos do grupo social no qual se situa. Eu sei que vai parecer uma loucura, e muitos vão dizer, Cláudia enlouqueceu de vez. Mas não sou eu falando, são os espíritos amigos. Cada um tem o que precisa para fazer o trabalho que reencarnou para fazer. E eu sei que não é essa impressão que dá na nossa situação na vida. Sempre preocupados porque a gente escuta a inflação, os salários estão muito baixos, o custo da vida está subindo, e sempre parece aquela coisa. Isso sempre foi assim. Se vocês falassem com os seus pais, quem ainda consegue falar com eles sem o seu concurso de um médium, avós, tataravós, e por lá vai. Eu me lembro de escutar a minha avó, cada vez que ela chegava do supermercado, ela estava branco igual um papel. Eu falava, avó, por que a senhora está assim? Ai, minha querida, ela falava. O aumento dos preços é uma loucura. Quando as coisas valiam centavos, e hoje a gente dá risada, né? Os outros dias eu fui no supermercado, olhei para uma maçã que estava com cara boa, era Honey Crisp, que eu gosto, $2. E eu falei, me lembrei da minha avó. O que ela pensaria se tivesse que pagar $2 e mais um pouco, né? Porque tenho o 7% aqui em Fulton. Mas vamos dizer assim, $2. $2 uma maçã. Acontece que na vida dela era igual. Ela tinha a mesma vertigem que essa maçã produziu em mim, produziu nela.
na época dela. Embora os aumentos eram centavos, não eram percentagens como agora. Mas não interessa, porque sempre foi assim. Porque essa é a natureza das circunstâncias no mundo, de expiação e provas em plena transição planetária. Na Europa é assim, na América é assim, na Ásia é assim. Mas nunca o ser humano não teve condições, recursos nem possibilidades de fazer o trabalho para o qual reencarnou. Parece difícil? Parece. Para todas as gerações pareceu difícil. Às vezes até impossível? Parece. Mas isso não significa que o seja. Pondo um pé na frente do outro, renovando nosso compromisso com o autoconhecimento para alcançar, atingir a autocura e a autossuperação, todos os dias no topo da lista, nós conseguimos. Porque senão a reencarnação, em vez de ser um ato de generosidade digna de um amor do nosso Pai Celestial, seria o gesto mais sádico da história da humanidade. Mas como um pai amoroso, como a Débora sempre me falava, né? Eu nunca me esqueci, Deus é pai. Deus é pai. E é verdade. Que mais do que um pai? Um pai que seja um Deus e um Deus que seja pai. Meu Deus, que mais que você pode querer? Nada. Com isso eu já tenho tudo. Como um Deus que é pai nos colocaria numa situação sádica. Igual que você colocar uma escada em contra da parede e pedir para o peixe subir a escada. Não, somos peixes na água. Dá para nadar? Dá. Tem tubarão? Tem. Tem baleia? Tem. Tem desastres climáticos? Tem. Tem a correnteza que nos atira em contra das pés? Tem. Tem lixo? Tem. Tem ser humano contaminando? Tem. Tem de tudo. Mas a vida no mar é possível. E se pode viver bem. Não viver bem no sentido materialista do mundo físico. O bem viver do espírito que já entendeu que é um ser imortal, que deve viver conforme o Evangelho para atingir a autossuperação. Tá. Tantos o fazem, por que nós não? Porque a gente não se organiza, porque a gente não prioriza, ou porque vamos aceitar, porque a aceitação é um gesto de dignidade, ainda temos objetivos outros que ainda permitimos, consentimos que falem mais alto para nós que a proposta divina. Não é bonito, mas é verdade, mas pelo menos somos honestos. Mas não tentemos dizer, eu quis, mas não deu, eu tentei, mas não teve caso, porque isso é sofismar. Sofismar é utilizar um argumento, manipular um argumento para que pareça verdadeiro quando na sua essência não é. Ok? Então, vamos ler isso aqui porque é belo mesmo e só temos um minuto. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Não se trata de uma atitude conformista sem a ambição racional de progredir, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos, no grupo social no qual se atua. Toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento,
em razão de tornar-se uma emoção perturbadora, forte, que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio. E é tudo o tempo que nós temos por hoje. Quem que gostaria de proferir a prece de encerramento, por favor? Vamos fazer. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, agradecemos o entendimento, através de nossos estudos da doutrina, de que o sofrimento faz parte da nossa evolução e que, com o nosso crescimento, reconhecemos nele a oportunidade de pagarmos por nossas falhas passadas. Que não nos esqueçamos disso nas horas de dor, por perda de um ente querido, pela própria dor física ou pelo insucesso financeiro. Que sejamos gratos pela oportunidade que a vida neste planeta nos dá. Que não nos sintamos vítimas ou injustiçados, e sim amados e perdoados por Deus. Pedimos que nos protejam nesta semana e que sejamos amorosos e pacientes com aqueles que cruzarem nossos caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Lindíssimo. Muito obrigada, meus amores. Boa noite para todos. Beijo. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa semana. Beijo. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você, meu amor.